Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, nesse vídeo eu quero explicar para você sobre a paralisia infantil e sobre as crianças que adoecem muito. Porque a Bíblia é um manual de vida e muitas pessoas não acreditam na Bíblia ou não lê a Bíblia, ou tem amor ao pecado e não conhece as consequências do pecado. Por isso a Bíblia diz que olhe para a mulher de Ló, que olhou para trás, desobedeceu a Deus e virou uma estátua de sal. Então, nesse versículo, Deus quer ensinar que tudo existe uma consequência. Em toda ação existe uma reação. Em Tiago 1:26, Deus diz assim: se alguém entre vós cuida em ser um religioso e não freia a sua língua, antes engana a si mesmo. Então, a religiosidade atrapalha muito o trabalhar de Deus e o agir de Deus na vida das pessoas. A religião ajuda pessoas que vivem muito problemática, em uma perturbação muito grande. A religião, ela pode ajudar a levar a pessoa a um caminho. A religião de Deus, ela ajuda e dá um caminho às pessoas. Mas a religião, ela não dá o discernimento espiritual vinda de Deus. A religião não traz isso, o conhecimento, as consequências do pecado. Então, quando você aprende sobre as consequências do pecado, Deus manda a gente ajudar as pessoas a entender sobre a espiritualidade vinda de Deus. Há um versículo na Bíblia que diz: sois filhos, logo sois herdeiros. E muitos pensam que esse versículo está falando sobre sois herdeiros do reino do céu. E não estuda sobre essa passagem bíblica. Há outro versículo que fala que só as palavras ela mata. Porque muitas pessoas vão ler a Bíblia, um versículo ou outro por dia, e também não sabe sobre a espiritualidade vinda de Deus. Então, como eu vivi as duas partes, as duas versões, né? Eu vivi a do mundo, conheci os terreiros de Candomblé, e vi muita coisa. Eu pretendo que você acredite sobre as coisas espirituais da forma que eu explico. Eu não sei se você já ouviu falar sobre João de Deus. Tem um vídeo na Netflix explicando sobre a história de João de Deus. Que João de Deus era um espírita, tipo mesa branca, e recebia espíritos e se capacitou para curar pessoas. Ele trazia muitas pessoas para ser curado por eles. E o fim de João de Deus foi, ele foi preso por molestar mulheres, por hipnotizar mulheres, e usando a palavra de Deus. Por isso que Deus diz que você não tem que ser um religioso e buscar o conhecimento. Em terreiro de Candomblé, muitas pessoas também são curadas por feiticeiros, por mãe de santo. Então, quando essas pessoas abrem uma legalidade ao conhecimento do Espírito, dificilmente Deus vai conseguir entrar no conhecimento de uma pessoa dessa, porque ela já tem o conhecimento do Espírito
já é enganada pelo espírito do mal, então quando você dá legalidade e abre brecha para isso, dificilmente você confia no Espírito Santo. Então eles acreditam que Deus deixou, se é para ajudar, se ajuda pessoas, então é permitido por Deus. Então quando você lê a Bíblia, Deus, ele revela para você sobre o mundo espiritual da parte de Deus. Então você começa a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu lembro quando eu vivia no pecado, eu cheguei a ir atrás de um espírita desse, que ele se chamava Dr. Fritz. O povo fazia filas atrás de cura espiritual. E muitas pessoas acreditam porque vê. No documentário de João de Deus, uma moça falou onde estava Deus que não viu esse homem se masturbando e sentindo prazer nas mulheres hipnotizadas, né? Então, Deus fala na Bíblia que não busque religião. Busque o próprio Deus, leia a Bíblia, busque conhecimento para que na terra você não seja enganado por religiosidade. Porque se Satanás ele tem o poder de adoecer as pessoas, de hipnotizar as pessoas, de trazer situações, então ele manipula as pessoas e as pessoas acreditam em tudo que vê. Então eu vou contar aqui um testemunho para você entender sobre as coisas espirituais. Porque Deus diz na Bíblia que sois filhos, logo sois herdeiros. A outra passagem bíblica que diz que a rebeldia é como feitiçaria. Um filho rebelde é como feitiçaria. Então não precisa aquele ser humano receber um feitiço. Não precisa ninguém mandar um feitiço para mim. O que precisa? Precisa eu ser um filho rebelde para que o feitiço pegue, para que a macumba pegue. Por isso que Deus diz, busque conhecimento. Então, quantas pessoas vão em terreiro de candomblé em busca de uma cura? Quantas pessoas foram atrás do João de Deus em busca de uma cura? Então, eu conheci um caso de uma criança que foi curada em um terreiro de candomblé, que ela tinha paralisia infantil. Você veja que paralisia infantil não tem cura. E muitas mães têm os seus filhos doentes e busca a medicina, e busca tratamento. Mas as pessoas não buscam a causa da doença. E a Bíblia diz que os filhos de Deus sofrem por falta de conhecimento. Então, por você não conhecer a espiritualidade vinda de Deus, muitos preferem em acreditar que a doença é algo normal, já que criança não tem pecado e criança também adoece. É isso que as pessoas acreditam. Então eu presenciei uma criança que tinha paralisia infantil e estava doente, definhando por muitos anos, o couro e o osso. E a pessoa foi curada no espiritual do candomblé, na feitiçaria, através de banhos, velas. Então, por isso, muitas pessoas crêem no que vê. E a Bíblia, que é um manual de vida, diz que você não tem que crer em tudo que você vê. Então, eu vim contar esse fato para você entender sobre as coisas espirituais de Deus. A mãe dessa criança,
ela andava em terreiros de candomblé. O marido dela deixou ela por outra mulher e ela vivia tentando vingança com a amante do marido. Então, essa filha dela, ela tinha paralisia infantil. E muitas vezes ela andou em terreiro de macumba para se vingar do marido, para se vingar da amante, esquecendo que Deus existe e que as coisas de Deus é real, o mundo espiritual é real. E a filha dela definhava. A filha dela tava o couro e o osso, que é a paralisia infantil. E eu lembro que a minha mãe ia lá, dava banhos de fumador e a filha dela ficou curada da paralisia infantil. Por que eu conto esses fatos a você? Para que você entenda sobre as coisas de Deus. Então, quando a Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. As pessoas, quando dá brecha a andar em terreiro de candomblé, ela não sabe a legalidade que ela está dando ao mal, a Satanás, setar os seus filhos. Então, Deus diz na Bíblia que visitará a iniquidade de pais para filho até a terceira geração. Então, quando uma pessoa ela tem familiares de terreiro de candomblé, famílias que vêm de terreiro de macumba, famílias que idolatraram, que buscaram curas, que buscaram vingança em macumba, você tem que entender que Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que se existe Deus, existe o mal. Deus manda que você busque conhecimento, que você não leve a sua vida achando que é religião que salva, que é religião que traz esse conhecimento para você. Por isso que Deus diz na Bíblia que não há um mal sem causa. Então, se existe um mal, você tem que buscar a causa do problema, para que Deus cure. Porque Deus, ele não cura sem tratar a causa. Já Satanás, já que ele setou, que ele adoeceu um ser humano, ele trata sem buscar a causa. Em outro conteúdo eu vou explicar para você o que é um pacto em terreiro de candomblé. Como as pessoas às vezes fazem pactos sem entender da religiosidade vinda de Deus, enganada pelos espíritos, achando que não está fazendo nada demais e que se Deus deixou a espiritualidade, Deus deixou para ajudar. Então esses espíritos, se não estão fazendo mal, estão ajudando. Na mente deles é isso que eles acreditam, por ver a cura das pessoas. Então veja que a pessoa que ela é mãe de santo, que ela é um pai de santo, ela consegue ajudar as pessoas no externo. Elas conseguem tratar pessoas, os outros que vêm de fora. Quando é na sua vez, quando é no seu sofrimento, a cegueira espiritual toma conta, que elas acham tudo normal e diz que não tem nada a ver e quem está na terra tem que sofrer e passa pelos problemas e não aprende. O que trouxe esse problema para minha casa? O que trouxe essa doença para o meu filho? Por que o meu filho está assim? E trata como se tudo fosse normal e como se tudo fosse natural. Mas o mundo espiritual, ele não tem tempo e nem distância. Ele tem legalidade. Então, nesse versículo, Deus fala para você, não seja um religioso e não engane a ti mesmo.
Se não freia a tua língua, a tua boca, engana-te o teu coração. Então as pessoas acreditam que aquilo que aconteceu é porque tinha que acontecer. E procura a medicina, procura um tratamento, procura um rezador, cada um procura um Dr. Fritz, procura um João de Deus da vida, que busque ajuda, mas não procura a causa. A causa. Paralisia infantil, o povo faz campanhas na televisão, na internet, para ajudar as pessoas que vivem doentes de paralisia infantil, mas você veja que não tem cura. A paralisia infantil não tem cura. E eu já vi uma criança ser curada de paralisia infantil. Eu já vi também outras crianças ser curada toda pocada, como lepra, em terreiro de candomblé. Então busque mais conhecimento, assista outros vídeos, busque a causa dos problemas, compartilhe o vídeo para ajudar as pessoas a abrirem a sua mente, que não é a religião. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Por quê? Porque olha para a vida dos outros, vê crentes adoecendo, vê pessoas crentes, muitos crentes buscando sua crença em qualquer religião, como em outro vídeo eu já expliquei, que já vi crente andando na igreja e andando em terreiro de macumba. Então tudo isso atrapalha o agir de Deus. Então, pelo mundo viver tão bagunçado, as pessoas não creem como Deus quer que as pessoas creiam. As pessoas não conhecem o mundo espiritual e vivem sendo enganados pela própria religião. É isso que Deus ensina, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like para ajudar o algoritmo publicar o vídeo, compartilhe, porque isso é muito sério. A gente não deve ignorar que Deus existe. As pessoas falam no nome de Deus sem buscar o conhecimento. E isso não é a solução dos nossos problemas. Porque quando você passa por um problema e você não aprende com ele, o problema se repete. A Bíblia ensina também que o problema se repete até que você aprenda o que é certo e o que é errado. Então veja que o mundo precisa de ajuda. As pessoas têm que buscar mais conhecimento do que religião. A religião, ela pode ajudar em alguns casos, como eu falei, que já vi pessoas ser curadas de derrame com religião, curadas de lepra, curada dessa doença de paralisia. A religião, ela pode ajudar, mas quando você fecha o seu conhecimento para Deus, para a verdadeira religião de Deus, para a busca espiritual de Deus, para a causa dos problemas, quando o ser humano ele se engana, ele dá brecha a entender que qualquer religião é Deus. Já Deus ensina o que é de Deus e o que não é de Deus. A espiritualidade de Deus, ela é feita de regras. Por isso que a Bíblia diz que se cumprirem todos os mandamentos, nenhum mal te sucederá. Nenhuma praga chega à tua tenda. Então, cada vez mais, perca o seu tempo buscando conhecimento, para que Deus possa entrar na nossa família, na nossa casa, com a verdade. Deus diz: conheça a verdade e a verdade te libertará. E a verdade lhe trará o amor de Deus. Não é qualquer verdade que se passa por qualquer mentira que se passa por verdade. Como em outro vídeo eu disse, que o mentiroso, ele passa por verdadeiro quando você não conhece a verdade.
Só a verdade é que traz a libertação, o conhecimento, a cura de todas as coisas. Tá certo? E eu peço para você, caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo, faça a sua parte para fazer o bem a alguém que precisa ter conhecimento. Porque do jeito que eu vivi sem conhecimento tantos anos, eu acredito que muita gente também não tem conhecimento. Ouve falar de Deus, mas não conhece o Espírito Santo. Tá certo? E até o próximo vídeo.